Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 3, Parte 13, Capítulo 462. Deixe-me dizer novamente. Essas três pessoas tiveram contribuições iguais. Sua bravura, seu intelecto e seu desempenho extraordinário são a razão pela qual estamos vivos aqui hoje. Antes de dizer os nomes dessas três pessoas, estou feliz em anunciar que a partida final da Batalha da Liga será realizada amanhã. Todos nós precisamos de um pouco de entretenimento depois do que passamos. Agora para a cerimônia de premiação. Vou dizer de novo, essas três pessoas tiveram contribuições iguais. Todos os soldados tiveram contribuições iguais. No entanto, devido aos costumes, temos que classificá-los. Então, a terceira classificação é concedida a Agatha. As pessoas começaram a aplaudir alto. Todos sabiam quem era Agatha. Ela era a Elite 4 mais poderosa da região de Kanto. A maioria deles não sabia qual era sua contribuição, mas deve ter sido enorme. Agatha foi nomeada general de brigada da Zona Norte. Ela desempenhou um papel crucial na luta contra muitos pokémons de classificação rei e até mesmo 2 pokémons de classificação pseudo-campeão. No entanto, infelizmente ela perdeu 2 de seus pokémons de classificação rei nessa maré. Todos nós conhecemos o sentimento de tal perda. Todos nós sentimos isso. Não podemos trazer esses pokémons de volta para ela, pois esse é o modo de vida deles e eu não quero que ela lhe dê dinheiro, pois o dinheiro não seria capaz de compensar a perda de seus pokémons. Ela perdeu Gengar e Arbok na maré. Eu a recompensaria com 2 ovos de Gastly e Ekans, disse Gerard. As pessoas começaram a bater palmas em voz alta. Agatha recebeu aqueles 2 ovos com alegria. Gerard a atingiu emocionalmente. Axel sabia o que estava fazendo. Ele estava controlando os danos. As pessoas não estavam felizes com a liga e como eles se saíram na maré. Ela ainda estava sofrendo por seus pokémons e quando recebeu aqueles ovos, ela estava emocionalmente conectada a eles. O segundo posto seria para um jovem treinador de apenas 15 anos. Ele pode ser jovem, mas sua contribuição não pode ser negada. Ele era o general da Zona Norte e devido à sua contribuição, a Zona Norte teve a menor quantidade de mortes. A taxa de mortalidade foi de apenas 37%. Essa é uma grande conquista. Por favor, batam palmas para Axel Blaze. As pessoas começaram a enlouquecer. Axel já era o favorito delas nas batalhas da liga e agora ele tinha feito muito pela cidade também. Agora a recompensa é um pouco complicada. Eu não conseguia dizer o que ele queria e queria dar a ele algo que ele precisava. Então, eu quero perguntar a ele sobre sua preferência. Axel não pestanejou e disse, quero um ovo de um Pokémon pseudo-lendário do tipo dragão com potencial monstruoso. Isso foi pedir muito. Os ovos de Pokémons pseudo-lendários eram muito difíceis de conseguir e ele queria aquele que tivesse o tipo dragão. Eu compraria uma para você, mas levaria algum tempo, disse Gerard. Estou perfeitamente bem com isso. Você pode me dar depois da batalha da liga, disse Axel. Axel não iria receber o ovo antes de se registrar para a Liga Johto. Ele queria um Pokémon pseudo-lendário para a região de Johto e finalmente teve a chance de obtê-lo. Então, ele tirou total vantagem da situação. O primeiro posto, todos vocês devem ter adivinhado como é. Sim, ele é o campeão da região de Kanto, Charles. A multidão foi à loucura depois que Charles subiu ao palco. Embora fosse um campeão da região de Kanto, ele raramente aparecia em público. Charles era muito querido pelo povo da região de Kanto. Ele havia cumprido seu dever várias vezes e havia provado seu valor. Agora, eu sei que uma pessoa como Charles não precisaria de nenhuma posse mundial. Então, eu quero perguntar a ele o que ele quer da liga. Perguntou Gerard. Você está certo, Gerard. Eu não precisaria de nenhuma posse mundana. Tenho tudo o que quero e tenho uma família que me ama muito. Tenho pessoas que me amam muito. Então, eu não quero nada de você, mas eu gostaria de lhe dar algo hoje. Eu vi a bravura e a capacidade do jovem treinador Axel Blaze e estou impressionado. Ele merece ser o sucessor do mestre Pokémon. Então, eu lhe daria uma chance. Axel, quando estiver pronto, você pode me desafiar a qualquer momento pelo título do campeonato. Se eu for sair e confiar essa posição a alguém, espero que seja você. A multidão ficou em silêncio por alguns segundos. Ninguém conseguiu registrar o que Charles disse porque era algo enorme. Um treinador teria que obter os 8 emblemas de ginásio, vencer a batalha da liga e vencer a Elite 4 e somente ela teria a chance de desafiar Charles. Mas Axel agora podia ignorar tudo isso. Ele já tinha conseguido os 8 emblemas de ginásio e estava no processo de vencer a batalha da liga. No entanto, ainda era um gesto muito bom de Charles. A multidão foi à loucura depois disso. As pessoas começaram a gritar o nome de Axel e Charles e a cerimônia de premiação terminou. Axel foi para seu quarto de hotel. Ele também chamou Lance e Lorelai para seu quarto para discutir. Eles se encontraram na recepção do hotel e todos os 3 chegaram ao quarto. Depois que Axel fechou a porta da sala, ele começou a rir histericamente. Ha 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 ha. Ele não parava. Seus olhos começaram a lacrimejar e seu estômago estava começando a doer. Ele queria parar de rir, mas simplesmente não conseguia. Lorelai, nossa amiga finalmente enlouqueceu? Perguntou Lance. Não sei. Acho que toda essa coisa da Marel deixou louco. Ei, Axel, você pode nos explicar por que você está rindo? E por que você nos chamou na sala? Perguntou Lance. Vocês não estavam na cerimônia de premiação, então não sabem, disse Axel depois de terminar de rir. Axel estava rindo do que Gerard e Charles tinham dito.
Quando Gerard disse que a batalha da Liga seria amanhã, Axel começou a entrar em pânico. Exceto por Nidoking, Charizard e Venusaur, todos os seus pokémons ainda estavam no hospital. Então como ele iria vencer Bruno? Ele não sabia. Venusaur nem era um pokémon de rank rei e ele sabia que Bruno tinha mais de um pokémon de rank rei. Nidoking e Charizard não tinham se recuperado dos ferimentos. Então, ele certamente perderia amanhã. Gerard sabia da condição de seus pokémons e ele deliberadamente armou essa batalha para Axel perder. Ele não sabia por que Gerard o odiava, mas ele tinha inimigos o suficiente para não se importar. Mas Charles mudou tudo. Primeiro, ele disse que não queria nada como prêmio. Isso era dizer indiretamente para a Liga enfiar isso no rabo deles. Ele disse à Liga que era uma pessoa independente e que não precisava de nenhuma ajuda ou gratidão da Liga. Axel podia ver o rosto de Gerard mudando visivelmente depois que Charles disse isso. Liga e campeões eram coisas diferentes. Charles não fazia parte da Liga. Os líderes de ginásio, Elite 4 e campeões eram independentes da Liga. Alguns deles podem se juntar à Liga, mas não precisam. No entanto, um treinador só poderia se tornar campeão depois de vencer a batalha da Liga. Mas Charles disse que Axel poderia desafiá-lo a qualquer momento quando estivesse pronto, o que ignorava diretamente as batalhas da Liga. Sendo um campeão, ele tinha autoridade para fazer isso. Então, mesmo que Axel não vencesse a batalha da Liga amanhã, ele se qualificaria para desafiar Charles a qualquer momento que quisesse. Ele nem precisava lutar contra a Elite 4. Por um segundo, Axel pensou em não ir para a batalha de amanhã. Isso deixaria Gerard ainda mais irritado, o que o deixaria muito feliz. No entanto, ele queria resolver as coisas com Bruno e também queria ver o quão poderoso Bruno havia se tornado. Axel compartilhou tudo com seus amigos e Lance também começou a rir alto. Sir Charles fez de novo. Cara, eu deveria ter ido à cerimônia de premiação, disse Lance. Então o que você vai fazer amanhã? Vai batalhar com Bruno? Quase todos os seus Pokémon estão gravemente feridos e não puderam participar da batalha, perguntou Lorelai. Ah, eu vou, mas só poderei usar Megalania amanhã, disse Axel. Mas por que você não pode usar Charizard ou Venusaur? Seu Venusaur pode ser um Pokémon de classificação Pseudo-Rei, mas seria preciso muito de um Pokémon de classificação Rei para derrotá-lo. Eu não usei Charizard ou Venusaur em nenhuma das batalhas de ginásio antes. Eu não quero usá-los na batalha da Liga Canto também. Mas não se preocupe, Megalania não estaria sozinha. Eu sinto que surpreenderia Bruno muito amanhã, disse Axel. Mas você ainda perderia amanhã, disse Lance. Há uma grande possibilidade disso acontecer, a ponto de eu ter certeza de que perderia para Bruno amanhã. Então por que você não está triste? Por que você está rindo? Perguntou Lance. Você não entende, não é, Lance? Eu usaria apenas um Pokémon para batalhar contra 6 dos Pokémons dele amanhã. Posso não conseguir vencer amanhã, mas você acha que meu Nidoking perderia a primeira batalha? Ele pode não estar com a saúde completa, mas não é fácil derrotá-lo. Ah, então você está dizendo que vai perder amanhã, mas ainda vai humilhá-lo amanhã. E você não perderia nada porque pode lutar contra Charles quando quiser. Esse é um bom plano. Haha, quero ver a cara do Bruno depois que ele vencer amanhã, disse Lance. Lance também começou a dar um sorriso maligno. Ele havia perdido para Bruno e queria que Bruno sofresse. Não havia rivalidade entre Lance e Bruno, mas seu orgulho havia sido ferido. Senhoras e senhores, hoje é a partida final das batalhas da Liga. Esta batalha foi colocada em espera por um longo tempo, mas hoje vamos ver quem é o melhor. Jurados, quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que venceria? Perguntou o comentarista. Eu ainda tenho total fé em Axel. Não sei por quê. É verdade que não vimos o suficiente de Bruno, mas Axel é um treinador poderoso. Ele nos mostrou e nos provou. Então, ele definitivamente venceria essa batalha, disse Dinah. Ela foi uma das juradas. Eu posso sentir você, Dinah, mas eu tenho que ir com Bruno, disse Scanor. Ele era o outro juiz. Você pode me dizer o motivo? Perguntou Dinah. Você pode não saber, mas Axel era o general da Zona Norte. Eu sei sobre isso, disse Dinah. Sim, mas você pensou o quão saudáveis os Pokémons dele estão. Ouvi um rumor de que todos os Pokémon dele estão gravemente feridos e ninguém pôde participar da batalha. Ele pode ser mais forte que Bruno, mas está perdendo essa batalha, disse Scanor com um sorriso. Você está certo. Eu não sabia disso, mas quando falamos sobre Axel, falamos sobre milagres. Ele foi quem venceu sem esforço a batalha da Liga até agora. Ele era o general da Zona Norte e mesmo com tantos desafios impossíveis, ele venceu aquela maré. Até mesmo a contagem de mortes da Zona Norte é a mais baixa de todos os tempos. Então, sim, ele pode perder hoje, mas você realmente acha que Bruno é melhor que Axel? Mesmo quando Axel está prejudicado pela maré, mesmo quando todos os seus Pokémons estão feridos, ele ainda está vindo para lutar esta batalha. Acho que como jurados devemos apreciar isso, disse Dinah. Capítulo 463. A discussão continuou por um bom tempo. Essa discussão foi transmitida para todas as pessoas no estádio e para aquelas que não estavam no estádio. Todos ficaram sabendo que os Pokémons de Axel estavam feridos e a maioria deles não poderia participar hoje. Eles sentiram pena de Axel. Axel não tinha feito nada de errado. Ele realmente tinha feito bem para a cidade, mas ele era quem estava pagando por isso. Parte da multidão começou a protestar. Segundo eles, a batalha da Liga deveria ser realizada após um mês, quando todos os Pokémons de Axel estivessem perfeitamente saudáveis. Isso era uma coisa boa para Axel, mas a batalha aconteceria hoje. Essa informação diminuiu ainda mais a reputação da Liga. Parecia que a Liga estava mirando especificamente em Axel e queria que Axel falhasse. Esse movimento pode ter dado alguma felicidade a Gerard, mas foi por um breve período de tempo. Charles anunciou que Axel poderia desafiá-lo a qualquer momento que quisesse e agora a multidão também não estava gostando. A Liga pode ser muito grande e forte, mas não poderia permanecer forte se o povo não a apoiasse. Gerard não estava tendo um bom dia hoje.
Esses dois juízes eram juízes independentes. Eles não eram da Liga. Então, eles não tinham necessidade de esconder a informação. A multidão não sabia sobre isso no começo, mas agora as coisas tinham mudado. Essa conversa também foi transmitida para todas as pessoas do mundo. Todos eles estavam ouvindo a conversa acalorada dos juízes. Essas pessoas também não estavam gostando nem um pouco. Todos estavam protestando. Todos eles estavam dizendo que Axel deveria ter algum tempo para seus Pokémons se curarem. Mas a decisão havia sido tomada e nem mesmo Gerard poderia mudá-la agora. A batalha aconteceria depois de 20 minutos. Os assentos já estavam lotados. Todas as coisas tinham sido feitas para essa luta. Se Gerard cancelasse essa luta hoje, ele seria ridicularizado como um líder que não conseguiu tomar uma boa decisão. Se ele continuasse, a Liga enfrentaria algumas pessoas furiosas. Os moradores da cidade da Liga Canto eram os que estavam ficando loucos. Loucos de raiva e da decisão da Liga e de Gerard. Axel era o general da Zona Norte. Devido à sua liderança, a taxa de mortalidade da Zona Norte era de apenas 37%. Essas pessoas sabiam que se Axel não fosse o líder, as taxas de mortalidade teriam sido maiores e seu pai, irmão, irmã ou mãe não teriam voltado para a Casa da Maré. Eles tinham uma dívida enorme com Axel. Axel não fazia parte da Liga. Ele também não era um cidadão da cidade da Liga Canto. Ele era um estranho, e devido a esse estranho, eles puderam ver seus familiares e amigos novamente, mas agora, quando aquele salvador mais precisava deles, eles o estavam traindo. A batalha da Liga era uma parte importante da vida de qualquer treinador e Axel não podia dar tudo de si porque todos esses Pokémons estavam feridos porque lutavam para proteger os cidadãos da cidade da Liga Canto. Agora, ele tinha que perder essa batalha da Liga porque ele fez algo bom. A maioria dos soldados da Zona Norte que foi fornecida pela Liga eram cidadãos da cidade da Liga Canto. Eles sabiam o que tinha acontecido e como Axel alcançou aquela vitória. Então, os cidadãos da cidade da Liga Canto ficaram enfurecidos. Alguns deles até decidiram deixar esta cidade e não ter nenhuma conexão com a Liga. A Liga estava agora desmoronando pedaço por pedaço. Depois de 1 hora de discussão, a batalha finalmente seria travada. Aquele que estava agitando o mundo inteiro estava tomando café frio em seu banheiro. Essa pessoa era Axel Blaze. Axel podia ver tudo pela TV e pelos comentários dos apoiadores furiosos. Ele estava tendo o melhor momento do seu dia. Ele ia perder, mas ia perder de uma forma grandiosa. Ele deixaria Bruno perceber que ele tinha mexido com a pessoa errada. Axel começou a odiar Bruno quando Bruno indiretamente disse que foi ele quem descobriu a evolução do Crobat. Ele queria punir Bruno por isso e hoje era o dia e as coisas estavam definidas. Depois de 20 minutos, ele foi chamado por uma garota para ir ao estádio para a batalha. Boa sorte, Sr. Axel, na batalha. Mesmo se você perder, eu sei que você pode derrotar Bruno no seu melhor, disse a garota. A garota era uma equipe e também uma cidadã da cidade da Liga Canto. Ela estava apoiando Axel completamente. Vamos dar as boas-vindas ao nosso primeiro concorrente. Ele é misterioso, ele é poderoso e ele é jovem. Ele é Bruno Veltz, gritou o comentarista. No entanto, a resposta da multidão não foi tão boa. Houve alguns aplausos de algumas pessoas, mas a multidão estava basicamente em silêncio. Bruno não se importava se fosse vaiado ou apreciado. Ele veio aqui para vencer e faria isso hoje. Ele estava confiante em si mesmo e queria vencer Axel. Ele andou de cabeça erguida. Ele sofreu muito nesses 2 anos. Ele não teve um bom passado, mas ele fez tudo. Ele conseguiu e fez com suas próprias mãos. Ele veio e tomou sua posição. O estádio de batalha era normal. Havia uma enorme placa de Pokébola no centro e estava basicamente cheio de areia e pedras. Agora, o desafiante, ele é o herói da maré. Ele é o favorito do público, meu favorito, o campeão do povo, Axel Blaze. A multidão explodiu depois que Axel foi chamado. Todos se levantaram de seus assentos e começaram a gritar o nome de Axel. Axel, 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 Axel. Nem mesmo Axel pensou que seria tão aplaudido hoje. Ele tinha um olhar surpreso no rosto enquanto se dirigia ao estádio de batalha. Ele acenou com a mão para a multidão e a multidão aplaudiu novamente. Axel também veio e assumiu sua posição. O estádio foi feito de tal forma que as vozes de Axel e Bruno também seriam ouvidas por toda a multidão. A Liga gastou muito dinheiro neste estádio e para este dia. Finalmente, hoje eu vou te vencer. Hoje eu vou te mostrar que eu não devo ser subestimado, disse Bruno com um sorriso. Bruno, essa é nossa terceira luta e você perdeu as 2 lutas anteriores. O que te faz tão confiante para dizer que vai ganhar hoje? Você não está sendo arrogante de novo? Como na vez em que você disse que foi você quem descobriu a evolução do Crobat quando eu fiz isso? Perguntou Axel. A multidão estava recebendo todas essas informações e era novidade para eles. Primeiro, eles nem sabiam que Bruno e Axel se conheciam. Eles não sabiam que eles já tinham lutado antes e Bruno nunca tinha vencido e a multidão também estava surpresa com o tópico da evolução de Golbat. Eu vou vencer hoje. Sei que todos os seus Pokémons estão gravemente feridos e você não pode dar tudo de si, disse Bruno. Ah, então você é um covarde. Você não quer lutar comigo no meu melhor? Perguntou Axel. Não me importa se você pode dar o seu melhor ou não. Eu vim aqui para vencer e é isso que farei hoje. Vamos acabar logo com isso, disse Bruno. Sim, você está certo. Vamos acabar logo com isso, disse Axel. O árbitro começou a dizer as regras novamente e disse para ambos enviarem seu primeiro Pokémon. Axel, decida o cara ou coroa, disse o árbitro e jogou a moeda no ar. Cara, disse Axel. É coroa. Envie seu Pokémon primeiro, disse o árbitro. Ok, vamos lá, Megalania, gritou Axel e lançou uma bola mestra. Nidoking saiu e deu um grande rugido. Seus ferimentos não estavam totalmente curados, mas sua resistência estava de volta ao topo. Os ferimentos não eram sérios e ele estava pronto para a batalha, mas ainda não estava com saúde plena. Você pode ver Diná. Nidoking não parece estar com saúde plena.
Eu posso ver todos os ferimentos em seu corpo. Se este é o primeiro Pokémon que Axel escolheu, então eu não acho que ele tenha outro Pokémon para usar. Esta pode ser a batalha final, disse Scanor. Você realmente acha que Nidoking não pode vencer um Pokémon que Bruno usa? Eu acho que Nidoking seria vitorioso, disse Diná. O árbitro disse para chamar os Pokémon do Bruno também. Scizor, venha e termine esta batalha, gritou Bruno e enviou Scizor. Scizor foi seu terceiro Pokémon. Todos ficaram surpresos ao ver que ele também era um Pokémon de Rank Rei. Era um Pokémon de Rank Rei de nível 1, mas ainda era um Pokémon de Rank Rei. Esse Scizor. Este Scizor parecia extremamente forte e estava pronto para lutar. Axel viu seu status. Nome do Pokémon, Scizor, idade 10 anos. Classificação do Pokémon, Rei. Capacidade, técnico 100%. Habilidade oculta, metal leve, 100%. Potencial, vermelho, avançado. Saúde, 7.000 ataque, C+. Agilidade, B defesa, C++. Ataque especial, é mais defesa especial, C+. Núcleo, inseto, masterizado. Este Scizor tinha um núcleo do tipo inseto em vez de um núcleo do tipo aço. Aço era uma tipagem muito melhor do que inseto, mas Axel não subestimaria um Pokémon do tipo inseto. Ele também tinha um e era poderoso. Axel podia ver que ele conhecia 3 novos movimentos que o surpreenderam profundamente. Bruno começou sua jornada quase ao mesmo tempo que Axel. Bruno não tinha um Shea como sistema e também não tinha Red ou Ok. Então como ele poderia treinar seus Pokémon a tal ponto? As estatísticas de Scizor, mesmo quando era um Pokémon de nível rei, eram maiores que as de Nidoking. Mas ele sabia que as estatísticas reais de Nidoking eram muito mais fortes que as de Scizor. Que a batalha comece. Scizor, use Dança das Espadas e depois comece com Asa de Aço. Meg comece com Agilidade. Scizor era um Pokémon rápido e era muito rápido comparado a Nidoking. Então Bruno não achou necessário usar Agilidade. Ele pensou em usá-lo se precisasse. Então ele disse para ele usar Dança das Espadas para melhorar seu ataque porque quase todo seu ataque era ataque físico. Enquanto isso, Axel disse a Nidoking para usar Agilidade para melhorar sua velocidade. Quando Nidoking usou Agilidade uma vez, Scizor já havia usado Dança das Espadas 2 vezes e também estava avançando em direção a Nidoking com Asa de Aço. Era muito rápido. Meg, agora use Tempestade de Areia, disse Axel. De repente a areia ao redor da área de batalha começou a rugir alto e logo ninguém da multidão conseguia ver perfeitamente o que estava acontecendo. Tempestade de Areia estava agora no nível 46 e era um movimento fortalecido. A tempestade era feroz e muito rápida. Isso cancelou diretamente a Asa de Aço de Scizor. Ele estava voando a uma altura baixa e caiu no chão devido à Tempestade de Areia. Esta foi uma batalha de Pokémons de nível rei, então o poder do movimento deles era muito alto. Meg, agora use Terremoto, disse Axel com um sorriso. Scizor, tente voar e usar Defesa de Ferro, agora. Scizor tentou seu melhor para voar no ar, mas a areia não o deixava. Ele conseguiu voar, mas não conseguiu desviar completamente do ataque. Ele foi atingido por Terremoto. Bruno fez a coisa certa ao escolher Scizor para essa batalha. Scizor era um Pokémon imune a golpes do tipo veneno e Nidoking focava em golpes do tipo veneno. Se não tivesse essa imunidade, Axel teria começado com Onda de Lama. No entanto, Axel ainda acreditava que venceria essa batalha. Capítulo 464. Scizor, use Defesa de Ferro novamente e concentre-se nas asas, disse Bruno. Scizor usou o movimento novamente e dessa vez Axel pôde ver que a maior parte do poder do movimento estava focado em suas asas, que as protegiam da tempestade. Scizor ainda não voaria perfeitamente nesta tempestade, mas planaria perfeitamente. Agora Scizor, use Soco Bala, disse Bruno. Scizor veio correndo em direção a Nidoking para usar seu movimento. Ele começou a disparar vários Soco Rajada em Nidoking. Nidoking também começou a usar Golpe Baixo e sua própria combinação de socos em Scizor. Scizor era muito bom em desviar do ataque, mas Nidoking nem tanto. Nidoking recebeu vários ataques, mas também conseguiu desferir alguns deles. Nidoking tinha mais poder de ataque que Scizor. Embora as estatísticas de Scizor fossem maiores que as de Nidoking, Nidoking tinha uma excelente base. Bruno percebeu que Scizor não conseguiria vencer Nidoking em uma luta de socos, então ele disse, Scizor, volte. Agora use Agilidade e também ative Metal Leve e então use Soco de Fúria, disse Bruno. Scizor fez o que lhe foi dito. Axel não disse para Nidoking fazer nada. Ele estava apenas curtindo a batalha. Nidoking tinha lutado com muitos Pokémons. Ele tinha enfrentado muitos Pokémons de nível rei na maré e tinha participado de 2 batalhas de maré. Então ele tinha uma quantidade enorme de experiência. Axel não precisava instruir Nidoking em cada movimento. Axel ainda não tinha trazido as armas grandes e ele também sabia que Bruno não estava falando sério até agora. Soco de Fúria era um movimento modificado que combinava Soco Rajada e Corte Furioso. Corte Furioso cortaria, mas como Scizor era muito bom em socos. Então Bruno modificou o movimento. Soco de Fúria era um movimento do tipo inseto e do tipo aço que era muito único. Ele tinha as propriedades de Corte Furioso, que aumentaria o poder do ataque a cada golpe sucessivo e devido à sua habilidade técnica, o poder do movimento aumentaria em 50%. No geral, esse movimento foi um dos finalizadores de Scizor. Bruno também disse a Scizor para ativar sua habilidade oculta Metal Leve, que diminuiria o peso do Pokémon e aumentaria sua velocidade em um alto grau. Bruno queria investir e apostar tudo na velocidade agora. Ele viu quão lento Nidoking era e pensou em arriscar. Meg, use Substituto, disse Axel. 2 substitutos saíram do Nidoking.
Todos os três pareciam iguais, mas Scizor sabia quem era o original. Pelo menos ele achava que sabia. Ele chegou perto de um dos Nidokins e começou a usar soco de fúria nele. Nidoking começou a se defender e também começou a usar ataque de chifre nele, mas Scizor era rápido demais para ser atingido por ele. Já que Nidoking estava sofrendo dano e também tentando atacar, Bruno e Scizor puderam dizer que esse era o verdadeiro Nidoking. Quão errados eles estavam. O outro Nidoking veio para se defender do ataque implacável de Scizor. O poder do ataque aumentou muito e este era agora um quinto soco consecutivo. O poder daquele movimento poderia ser imaginado. Scizor viu o substituto vindo em sua direção para receber todos aqueles golpes, mas não se importaria com isso. Concentrou-se no segundo Nidoking. Os ferimentos começaram a se acumular e Nidoking não estava em uma boa situação. Queria usar qualquer movimento para defender ou jogar Scizor para longe, mas não conseguiu. Bruno tinha um sorriso no rosto. Se o movimento começasse a conectar continuamente, então era uma vitória para Bruno. Axel havia dito que Nidoking era o segundo Pokémon mais forte de seu time. Se ele vencesse essa batalha, já estava meio ganha. De repente, algo aconteceu. Ambos os substitutos desapareceram instantaneamente. Surpreendentemente, o Pokémon que estava levando todos aqueles golpes também desapareceu. Então, houve uma explosão alta. A névoa venenosa da explosão se espalhou por toda parte e ficou ainda mais difícil de ver na batalha. O movimento foi veneno giratório. Era verdade que movimentos do tipo veneno eram ineficazes contra Scizor, mas veneno giratório era um ataque do tipo explosivo. Ele não apenas espalharia veneno, mas também explodiria. O movimento pode não ter sido muito eficaz contra Scizor, pois ele também tinha 2 defesas de ferro, mas ainda foi eficaz. A tempestade de areia estava agora diminuindo a velocidade e depois que a poeira e os destroços da explosão baixaram, todos puderam ver que Scizor estava ferido. Bruno não sabia como isso poderia ser possível. Como um substituto poderia usar qualquer movimento, mas ele não tinha tempo para refletir sobre isso. Scizor estava ferido e os ferimentos não eram normais. Os ferimentos não degradariam sua capacidade de luta, mas ele ainda estava ferido. Scizor, recue e use defesa de ferro, dança das espadas e agilidade ao máximo, disse Bruno. Por alguma razão, Bruno podia dizer que Nidoking não iria atacar quando Scizor usasse aqueles movimentos. Nidoking era muito pesado e lento. Então, mesmo que atacasse, Scizor poderia simplesmente parar de usar aqueles movimentos e desviar. Bruno estava certo sobre isso e Axel não disse para ele atacar, mas depois que Scizor completou todos aqueles movimentos. Meg, use tempestade de areia novamente. A batalha estava em seu 8º minuto e o efeito de tempestade de areia estava diminuindo. Então, Axel disse para usá-lo novamente. Depois de lutar muitas batalhas na maré, Axel percebeu o valor de usar um movimento. Não era necessário usar vários movimentos. Apenas um movimento era o suficiente para decidir o rumo da batalha, mas o movimento deveria ser cronometrado perfeitamente. Axel era muito mais experiente do que Bruno nesse assunto, e isso estava aparecendo na batalha deles. Scizor, agora comece a usar soco de fúria novamente. Dê tudo de si, gritou Bruno. Scizor, com sua velocidade, poder e defesa aumentados, atacou Nidoking com um novo vigor. Ele começou a socar Nidoking. Nidoking fez o melhor que pôde para defender e contra-atacar com seus próprios movimentos, mas não estava mostrando bons resultados. Axel não queria usar substituição, pois Nidoking começaria a ficar mais fraco após usar o movimento. Finalmente Axel tinha tudo. Meg, pegue aquele maldito Scizor e então use chifre furadeira no peito dele. Axel não tinha medo de matar aquele Scizor. Ele tinha matado muitos pokémons em marés, então ele estava muito calmo sobre isso. Nidoking agarrou o Scizor com ambas as mãos, então seu chifre começou a girar em alta velocidade. Scizor, saia dessa. Use fazer retorno. Os chifres de Nidoking perfuraram Scizor, mas apenas por um tempo, e ele meio que se teletransportou e voltou. Não era assim que fazer retorno deveria ser. No entanto, Axel podia ver que Scizor estava extremamente cansado depois de usar aquele movimento. Então, ele podia dar um palpite de que ele não usaria novamente. Scizor, vamos trazer as armas grandes. Use Cavaleiro Inseto, disse Bruno. Scizor deu um grande rugido e, de repente, outro Scizor começou a surgir. Este Scizor era diferente do Scizor original. Era verde e parecia muito pesado. Vocês dois vão atacar Nidoking, disse Bruno. Meg, hora de começar, endurecimento de areia, disse Axel. A areia da tempestade de areia começou a endurecer, o que os tornou ainda mais difíceis de mover. Uma surpresa agradável veio depois disso. Jim, o endurecimento de areia subiu para 40. Nidoking agora podia fazer uma construção de areia para atacar o inimigo. Haha, isso é perfeito. Meg, ligue-o, disse Axel. Nidoking sabia do que Axel estava falando. De repente, 4 lanças feitas de areia endurecida estavam voando ao redor de Nidoking. Essas lanças vieram correndo em direção a Scizor. O Scizor verde assumiu sua posição e bloqueou o ataque. Ele foi ferido pelo ataque, mas o original estava perfeitamente bem. Nidoking começou a usar esse movimento para obstruir os dois. Estava fazendo um bom trabalho. Todos esses ataques foram defendidos pelo Scizor verde. Nidoking também começou a usar bomba de lama. Esse movimento grudaria no alvo, tornando-o mais pesado, o que diminuiria sua velocidade. Como a bomba não explodiu, Bruno apenas pensou que o movimento deixaria Scizor muito lento. O verde estava levando todos os golpes, então ele não estava preocupado. No entanto, Meg, agora exploda, gritou Axel. Várias explosões cobriram o Scizor verde e Axel estava confiante de que o verde não seria capaz de lutar novamente. A poeira baixou e o verde havia desaparecido. Axel sabia que Scizor não poderia usar aquele movimento novamente, então ele estava feliz com isso. Scizor, é agora ou nunca, use pântano de insetos.
Axel poderia fazer um palpite de que era um movimento de pseudodomínio de Scizor. Então, ele imediatamente disse a Nidoking para usar cavar e ir para o subsolo. Como cavar tinha subido muito de nível, Nidoking agora podia ficar no subsolo por um longo período de tempo. Gramíneas começaram a sair de onde Scizor estava. Essas gramas pareciam um pouco diferentes. Parecia um pântano. Se Nidoking estivesse dentro dele, teria sido devorado. Nidoking ficou no subsolo por 5 minutos. Scizor estava fazendo de tudo para capturar Nidoking, mas não conseguiu. Era um movimento pré-domínio, então Axel sabia que tinha tempo limitado. Nidoking só podia ficar no subsolo por 5 minutos. Depois de 5 minutos, ele saiu, mas estava muito longe do pântano. Meg, agora use domínio de poeira, disse Axel. Agora era a hora de Nidoking usar seu próprio movimento pré-domínio. A areia ainda estava furiosa com a tempestade e então, de repente, o poder e a velocidade da tempestade começaram a aumentar pesadamente. As gramas do movimento pântano de insetos começaram a erodir. O domínio tinha o poder da erosão. Scizor foi fortemente afetado por isso. Ele não conseguia mais voar. Ele não conseguia nem planar. Este domínio havia neutralizado sua agilidade em um grau enorme. Meg, agora use fissura, disse Axel. Scizor não conseguia voar para desviar do movimento. Então, ele foi atingido pelo ataque. O efeito de pântano de insetos também acabou e ele foi fortemente atingido pelo movimento. A tempestade de areia era tão feroz que ninguém conseguia ver o que estava acontecendo. De repente, uma explosão alta veio. A explosão foi grande e o chão tremeu com a explosão. A tempestade também começou a diminuir após a explosão e, finalmente, todos puderam ver o estado de Scizor. Ele havia desmaiado. O árbitro confirmou e disse em voz alta: Scizor desmaiou, Nidoking vence. Bruno é solicitado a derrotar seu próximo Pokémon. A multidão explodiu em aplausos. Quase todos eles estavam apoiando Axel e ele havia vencido essa batalha, embora Nidoking estivesse ferido. Isso mostrou quão poderoso Nidoking era. No entanto, Nidoking também se ajoelhou. Ele já estava ferido da batalha e ficou ainda mais ferido enquanto lutava contra Scizor. Ele também estava em suas últimas pernas. Axel sabia que não poderia usar Nidoking novamente. Volte, Meg, você fez um bom trabalho. Bruno pegou outra bola na mão e jogou fora. O Pokémon que ele escolheu dessa vez foi Tyrantrum. Todo mundo já tinha visto antes. Parecia muito ameaçador. O que aconteceu, Axel? Você não tem nenhum outro Pokémon para usar? Pensei que você fosse me derrotar, disse Bruno com um sorriso maligno. A multidão também ficou em silêncio depois disso. Todos sabiam que os Pokémons de Axel estavam no hospital e era um milagre que Nidoking pudesse participar. Então, havia uma grande chance de Axel não ter outro Pokémon para usar. Haha, eu sabia que você só tinha Nidoking para usar hoje. Vamos lá, renda-se agora mesmo. Não tenho tempo para você, disse Bruno. Axel, por favor, traga seu próximo Pokémon em 10 segundos, disse o árbitro. Se Axel não conseguisse trazer outro Pokémon em 10 segundos, ele perderia automaticamente. Você é um babaca. Você sabe disso, certo? Disse Axel. E daí? Você ainda vai perder e eu ainda vou ganhar, disse Bruno. Você está certo. Todos os meus Pokémons que participaram da maré ainda estão no hospital. Então, não posso usar nenhum deles. No entanto, ainda tenho uma surpresa para você. Outros podem estar no hospital, mas eu ainda tenho meu Cavaleiro de Armadura Brilhante. Eu disse antes que Nidoking era meu segundo Pokémon mais forte. Agora, você vai enfrentar meu Cavaleiro. Surgir. Capítulo 465. A sombra de Axel se estendeu e um Pokémon saiu dela. Seu corpo era marrom claro, mas o abdômen era cinza. Ele tinha 4 saliências na parte inferior em vez de pernas. O par superior era marrom, enquanto o inferior era cinza. Havia saliências redondas na lateral de sua cabeça com fendas estreitas para os olhos. 2 linhas circundam seu abdômen e um halo branco em forma de crescente flutua acima de sua cabeça. Em suas costas havia um par de asas esfarrapadas divididas em 3 pontas de asas. Era Shedinja e ele finalmente havia retornado. Você se lembra desse Pokémon, Bruno? Você deve se lembrar porque é seu primeiro Pokémon oficial que você descartou na natureza, disse Axel com um sorriso. Ele queria que Shedinja se vingasse de Bruno. Shedinja foi o primeiro Pokémon oficial de Bruno, mas como era muito fraco, Bruno nunca gostou dele e o descartou. Axel o tomou como seu Pokémon e ele começou a crescer sob Axel. Bruno nem sabia o que dizer. Claro, ele sabia quem era. Era seu primeiro Pokémon oficial, mas esse Pokémon agora era um Pokémon genuíno de nível 2, nível Rei. Sim, Shedinja também havia alcançado o nível 2, assim como Charizard. A reputação de Bruno entre a multidão caiu instantaneamente. Era tabu jogar seus Pokémons. Um treinador deve ser alguém que ama seus Pokémons, mas Bruno fez exatamente o oposto. Você não precisa me conhecer. Agora sou o Cavaleiro de Axel e cumprirei esse papel até morrer. Hoje só quero provar a você que cometeu um grande erro, disse Marcos. Era um Pokémon de nível Rei, então é claro que ele podia falar. Flashback ontem. Depois de falar com Lance e Lorelai, Axel estava de bom humor porque seu amigo estava vindo em sua direção. Era Shedinja. Axel estava rastreando seu movimento e ele estava a apenas 5 minutos de distância de Axel. Depois de 5 minutos, ele chegou no quarto de Axel e Axel lhe deu um grande abraço. Conforme o pedido de Shedinja, Axel não tinha visto nenhum progresso dele e ele iria vê-lo agora. No entanto, ele sabia que Shedinja havia alcançado o nível 2 do posto de rei. A principal razão para seu crescimento foi devido a Gengar. Axel deve admitir que Gengar era um excelente professor. Quando Shedinja subiu de nível para rei, ele recebeu uma notificação do sistema. Jin, parabéns. Shedinja subiu de nível para rei. Jin, uma das principais missões foi concluída. Jin, calculando recompensas para a missão principal. Jin,
Escolha um das recompensas pela conclusão da missão principal. Recompensa 1. Shedinja seria apenas do tipo fantasma. Não seria do tipo fantasma, inseto, mas apenas do tipo fantasma. Recompensa 2. A saúde de Shedinja retornaria ao normal. A recompensa da missão principal foi enorme. Roa tinha colocado 2 maldições em Shedinja. Uma estava relacionada à sua saúde. Sua saúde seria super baixa. A segunda era que ele seria do tipo inseto, fantasma em vez de tipo fantasma. As recompensas do sistema retificariam essas maldições e Axel estava extremamente feliz com isso. No entanto, ele só poderia escolher um delas e seria uma decisão difícil. Axel pensou sobre isso por algum tempo e tomou sua decisão. Eu escolheria a recompensa 1. Jin. A recompensa foi selecionada. Shedinja seria apenas do tipo fantasma de agora em diante. Shedinja tinha a habilidade de super guarda. Essa habilidade o tornaria imune a esses movimentos que não são super efetivos contra ele. Como era um Pokémon do tipo fantasma, inseto, ele tinha 5 fraquezas. 1. Tipo voador. 2. Tipo de rocha. 3. Tipo fantasma. 4. Tipo de fogo. 5. Tipo escuro. Agora, como era apenas um tipo fantasma, ele teria apenas 2 fraquezas. Era o tipo fantasma e o tipo escuro. Isso o tornaria muito forte. Como ele havia dominado sua habilidade, ele era imune a outros tipos de ataques. Axel começou a falar com ele. Ele começou a compartilhar todas as coisas com Shedinja. Fazia muito tempo desde que se conheceram. Shedinja também começou a compartilhar seu treinamento com Gengar. Shedinja se sentiu mal quando Axel compartilhou a notícia da maré. Era o cavaleiro do time. Tinha que estar lá, mas não estava. Quase todos os seus amigos estavam gravemente feridos. Axel deu um tapinha em suas costas dizendo que a maré não era seu erro. Após 8 meses, Axel olhou para suas estatísticas e ficou encantado. Nome do Pokémon, Shedinja, idade, 4 anos. Apelido do Pokémon, Marcos. Classificação do Pokémon, Rei. Habilidade, Super Guarda, Masterizada. Habilidade oculta, nenhuma. Potencial, Roxo, avançado. Saúde, 30 ataque, C++. Agilidade B defesa, F+. Ataque especial, C++ defesa especial, F++. Núcleos, fantasma, masterizado. Poder oculto, psíquico, 65%. Este era o Pokémon mais poderoso do time de Axel. Não havia dúvida sobre isso. Nem mesmo Charizard poderia derrotar Shedinja agora. Ele primeiro olhou para os novos movimentos que ele havia aprendido com Gengar. Domínio das sombras. O domínio tem 6 metros de largura e os poderes das sombras aumentarão. A velocidade de Shedinja aumentará e o domínio será preenchido com sombras. Domínio da escuridão. Seria completamente escuro e somente Shedinja pode ver neste domínio. Pode causar pequenas alucinações. Invisibilidade. Shedinja usaria o poder da escuridão para ser invisível. Não é completamente invisível e um alvo poderoso poderia vê-lo vagamente. Hálito escuro. Um feixe de energia escura que teria uma boa chance de deixar o alvo cego. Zap da escuridão. Uma explosão curta que causa dor e desconforto. Absorção de sombra. Absorve a sombra do alvo e fica 20% mais forte. Interação com a sombra. Pode controlar o movimento do alvo com a sombra. O poder é fraco e tem uma grande chance de se libertar dele. O alvo se moveria e espelharia os movimentos do usuário. Ele havia aprendido 6 novos movimentos. Ele havia criado o domínio das sombras e domínio da escuridão, e o domínio das sombras anterior foi convertido para sombra domínio da escuridão. Ele havia aprendido alguns movimentos interessantes e todos esses movimentos o ajudariam na batalha. Ele então começou a analisar o progresso dos movimentos existentes. Bola de sombra, Shedinja nível 40, forma perfeita e imortal. Nível 45, ele também gira para obter poder adicional. Nível 50, pode usar 3 bolas de sombra, mas o formato da bola de sombra é menor. Gravidade, Shedinja nível 40, pode usar gravidade reversa, mas só pode usá-la em si mesmo. Nível 45, pode usar gravidade reversa no alvo também, mas apenas em um alvo. Controle de sombras, Shedinja nível 40, os tentáculos têm mini lâminas que podem destruir o alvo. Nível 45, após cobrir completamente o alvo, ele explodiria. Nível 50, pode usar correntes em vez de tentáculos. Tem um poder de ligação maior. Substituto, Shedinja nível 40, pode usar 2 substitutos. Nível 45, agora é possível usar substitutos para atacar. Nível 50, pode usar 3 substitutos. Nível 55, as estatísticas de cada substituto são 40% do original. Nível 60, as estatísticas de cada substituto são 50% do original. Hiperraio Shedinja nível 40, o movimento é mais rápido do que antes e só precisa de um pouco de tempo para carregar. Nível 45, o poder do movimento aumentou em 20%. Nível 50, Shedinja agora precisa de pouco tempo para descansar após usá-lo. Corte noturno, Shedinja nível 40, o movimento se tornou especial por natureza e agora Shedinja pode enviar cortes de cor escura ao alvo. No entanto, também pode ser usado de forma física. Nível 45, 3 cortes em vez de um corte. Nível 50, o poder do movimento aumentou. Trocar, Shedinja nível 40, a velocidade do movimento aumentou. Nível 45, tornou-se um movimento do tipo fantasma e sua velocidade aumentou. Domínio sombra escuridão, Shedinja nível 40, o consumo de resistência diminuiu. Nível 45, pode se espalhar até 15 metros e é mais poderoso do que antes. Nível 50, pode pausar e segurar os ataques por mais tempo. Shedinja é mais rápido neste domínio. O poder dos movimentos do tipo fantasma aumentará no domínio.
Nível 55, o alvo teria pequenas alucinações dentro do domínio. Hálito escuro, Shedinja, nível 40, aumenta o efeito de ataques do tipo escuro, como hipnoses, zap de escuridão e devorador de sonhos. Hipnose, Shedinja nível 40, pode afetar Pokémon durante o dia. Nível 45, tornou-se mais poderoso e eficaz. Sombra traiçoeira, Shedinja nível 40. Shedinja estenderá a sombra em um raio de cerca de 5 metros. Resistir, Shedinja nível 40, o movimento pode ser ativado muito rápido. Nível 45 pode ser usado 2 vezes se a saúde do usuário for maior que 50%. Devorador de sonhos, Shedinja nível 40, pode recuperar 20% da saúde máxima. No entanto, só pode usá-lo uma vez. Nível 45, o alvo não precisa estar totalmente em sono REM. Nível 50, teve um leve efeito de colocar o alvo mais adormecido. Salto das sombras, Shedinja nível 40, pode se teletransportar dentro de um raio de 10 metros de outra sombra. Nível 45, pode se teletransportar dentro de um raio de 20 metros de outra sombra. Nível 50, é difícil para o alvo perceber o salto das sombras. Troca de aliado, Shedinja nível 40, também pode trocar com o alvo com 50% de precisão se o alvo estiver no mesmo nível. Se for maior, não pode fazer isso. Nível 45, também poderia trocar com o alvo com 70% de precisão se o alvo estiver no mesmo nível. Se for maior, não poderia fazer isso. Nível 50, ele também pode trocar com o alvo com 80% de precisão se o alvo estiver no mesmo nível. Ele pode usar esse movimento com sucesso com 30% de precisão se o alvo estiver um nível acima de Shedinja. Todos esses movimentos cruzaram o limite e houve algumas mudanças interessantes no movimento. Bola das sombras se tornou mais diverso, gravidade agora pode afetar os alvos também, e a qualidade de salto de sombra e troca aliada aumentou. Devorador de sonhos e hipnose se tornaram muito poderosos. Controle de sombra mudou. Agora ele podia explodir e Shedinja podia usá-lo como uma corrente também. Hiperraio ficou mais rápido e substituição ficou poderoso. Corte noturno virou um tipo especial de movimento. Sombra domínio da escuridão também ficou poderoso. Respiração escura parecia muito poderoso e resistência deu a ele outra vida. Shedinja havia se tornado o Pokémon mais poderoso de sua equipe. Ele nunca pensou que seria tão poderoso no futuro. Ele apenas confiou nele e o resultado estava com ele agora. Depois de olhar todo o progresso, Shedinja e Axel foram encontrar seus Pokémons. Amanhã seria a partida final e Shedinja participaria dela. Ele queria ver a cara de Bruno depois que ele derrotasse Shedinja para a luta. Axel só tinha Nidoking e Shedinja com ele para amanhã e havia uma grande chance de ele perder a batalha de amanhã, mas ele não cairia facilmente. Nidoking ainda não estava com a saúde perfeita, mas Shedinja estava pronto para ir. Era um Pokémon de nível 2 de classificação rei. Axel duvidava que Bruno tivesse um Pokémon de nível 2 e mesmo que tivesse, seria difícil derrotar Shedinja. Fim do flashback. Senhoras e senhores, Axel tirou seu último Pokémon e é um Shedinja. Agora, todos nós sabemos o quão fraca a espécie Shedinja é. Mas é um Pokémon de nível 2 de classificação rei. Essa seria uma luta interessante. Axel havia proclamado que esse era o Pokémon mais poderoso de seu time. Ele está mentindo? Ou está falando a verdade? Não sabemos, mas podemos apenas imaginar, disse o comentarista. A reputação de Shedinja sempre foi ruim. Era ruim devido à sua baixa saúde. No entanto, eles não sabiam o quão poderoso Marcus realmente era e ficariam surpresos em ver isso agora. Bruno também não se sentiu ameaçado depois de ver Shedinja. Sim, por algum milagre, era um Pokémon de nível 2 de classificação rei, mas ainda era Shedinja. Ele se sentiu um pouco mal por deixá-lo, mas veio aqui para vencer. Ele não deixaria suas emoções governarem sua decisão. Ele tinha 5 Pokémons restantes e Axel tinha apenas um, e era um Shedinja. Então, ele não estava tão preocupado com isso. Ele estava pronto para usar lança-chamas e terminar essa batalha o mais rápido que pudesse. Shedinja era fraco para o tipo fogo e mesmo que tivesse dominado sua habilidade, ainda seria fraco para o tipo fogo. Ele também tinha saúde muito baixa. Então, ele tinha certeza de vencer. Como ele estava errado. Capítulo 466. Que a batalha comece. Tyrantrum exploda com lança-chamas. Marcus, use agilidade ao mais alto nível, disse Axel. Tyrantrum não perdeu tempo e disparou um poderoso lança-chamas em direção a Shedinja. Shedinja começou a usar agilidade. Ele podia usar agilidade 4 vezes. Aqueles raios de chamas atingiram Shedinja e o atravessaram. O público engasgou depois de ver. Por que Shedinja não desviou do ataque? Todo mundo sabia que Shedinja era fraco para lança-chamas, e essas chamas poderosas poderiam literalmente matá-lo. Quando o efeito do lança-chamas acabou, todos ficaram surpresos novamente, inclusive Bruno. Shedinja estava alto no ar e não tinha nenhum arranhão. Você realmente acha que chamas tão fracas poderiam me machucar? Você está muito enganado, Bruno, disse Shedinja. Tyrantrum, use Dança do Dragão, e depois use Triturar, disse Bruno. Agora, Triturar era um movimento do tipo escuro e era super efetivo contra Shedinja se o movimento conectasse. No entanto, de acordo com a suposição de Axel, não havia como o movimento acertar. Era um movimento do tipo físico e Shedinja já tinha usado agilidade 4 vezes. Tyrantrum era rápido para seu tamanho, mas ainda era muito lento comparado a Shedinja. Tyrantrum usou Dança do Dragão, aumentando suas estatísticas e começou a correr em direção a Shedinja para usar Triturar. Seus dentes grandes estavam brilhando em cor escura. Tyrantrum era conhecido por sua força de mordida e sua habilidade também podia aumentar ataques do tipo mordida em 50%. Se o movimento conectasse, Tyrantrum tinha uma grande chance de vencer, mas
Quando Tyrantrum estava perto de Shedinja, ele desaparecia de repente e reaparecia atrás de Tyrantrum. Ninguém sabia como ele conseguia fazer isso. Shedinja não conseguia aprender teletransporte, e isso era basicamente teletransporte. Tanto Bruno quanto Tyrantrum ficaram surpresos por alguns segundos e isso foi o suficiente para Shedinja usar seu movimento. De repente, várias correntes traseiras saíram da sombra de Tyrantrum. Como Tyrantrum era enorme, ele tinha uma grande sombra e as correntes eram numerosas. Elas prendiam Tyrantrum. Mesmo com seu corpo enorme, seu movimento era restrito. Boom, disse Axel. E essas correntes explodiram. Isso era controle de sombras. Ele tinha subido muito de nível e agora tinha funções adicionais como correntes e explosões. Shedinja não esperou que Tyrantrum voltasse e começou a usar corte noturno e bola das sombras várias vezes. Quando a poeira, os destroços e a fumaça se dissiparam, todos puderam ver que Tyrantrum estava gravemente ferido. Shedinja usou bola das sombras novamente e dessa vez ele desmaiou. Tyrantrum desmaiou. Shedinja vence. Bruno é solicitado a eliminar seu próximo Pokémon, disse o árbitro. Todos ficaram surpresos. Eles não sabiam o que diabos tinha acontecido. Havia Shedinja, um dos Pokémon mais fracos do mundo inteiro, e ele havia derrotado Tyrantrum, que era um poderoso Pokémon do tipo Pedra-Dragão. Primeiro, ele era imune a lança-chamas, o que era loucura. Então ele se teletransportou e usou algum tipo de corrente para prender Tyrantrum. Então essas correntes explodiram. Então ele envia várias pequenas bolas pretas para Tyrantrum, bola das sombras. Então ele envia um tipo de golpe de espada negra, golpe noturno, e então finalmente termina a batalha com pequenas bolas pretas. Todos esses movimentos nunca foram vistos ou ouvidos. É preciso lembrar que todos os movimentos usados por Shedinja eram movimentos modificados ou novos movimentos. A multidão nunca tinha visto isso antes. Shedinja havia se tornado o maior mistério e o maior azarão. Saia, Slaking, gritou Bruno. Um poderoso Slaking saiu com um rugido enorme. Todos ficaram surpresos com esse movimento. Slaking era um Pokémon poderoso. Foi até estimado que ele era mais poderoso que Pokémons lendários como Kyogre. No entanto, ele tinha uma grande desvantagem. Essa era sua habilidade preguiça. Com essa habilidade, Slaking só podia atacar o inimigo a cada turno alternado, pelo menos nos jogos. No entanto, era um pouco complicado na vida real. Essa habilidade ajuda Slaking a armazenar muito poder dentro de seu corpo. Isso torna ainda mais poderoso do que a maioria dos Pokémons lendários. No entanto, isso torna muito lento. Havia muitas maneiras de usar Slaking efetivamente em batalha, mas a verdade é que ele era muito fraco contra um tipo de Pokémon que era muito rápido. Shedinja era um Pokémon rápido e também era imune a ataques do tipo normal. Slaking era um Pokémon do tipo normal. No entanto, como Slaking era tão poderoso, ele tinha uma saúde e defesa enormes em comparação a alguns dos Pokémon lendários. Então não foi tão fácil derrotar Slaking. Um dos movimentos de ataque de Slaking poderia decidir a batalha e levaria muito tempo para derrotar Slaking. Essa seria uma luta interessante. Que a luta comece. Essa foi uma luta longa. Slaking começou com mente calma. No entanto, ele só conseguiu usá-lo uma vez, pois Shedinja começou a atacar com bola das sombras. Então ele passou a usar Garra Sombria que foi desviado por Shedinja. Axel não queria que Shedinja usasse substituto tão cedo, pois isso também diminuiria suas estatísticas. A batalha foi para frente e para trás. Quando Slaking decidiu usar Rajada de Fogo, Shedinja usou invisibilidade e desapareceu. Bruno pensou que ele tinha usado algum tipo de teletransporte novamente, mas não saiu em lugar nenhum. Quando ele viu o corte noturno surgindo do nada, ele percebeu que era algum tipo de invisibilidade. Quantos movimentos novos ele havia aprendido? Bruno não sabia, mas ele estava lentamente começando a se arrepender de ter deixado Shedinja. Shedinja era seu Pokémon antes, mas agora era o Pokémon de Axel. Shedinja também usou controle de sombra para prender Slaking, mas Slaking era poderoso demais para ser preso por ele. Ele explodiu as correntes antes que pudesse sair do status de preso. Slaking não conseguiu acertar Shedinja nem um pouco. Shedinja era muito rápido. A batalha durou 30 minutos. A maioria dos movimentos de Shedinja acertou, mas Slaking tinha uma defesa e saúde enormes. Deve-se notar que Slaking era um Pokémon de nível 1 de classificação Rei e Shedinja era um Pokémon de nível 2 de classificação Rei. Mesmo assim, demorou mais de 30 minutos para o movimento final chegar. Slaking, use potência máxima. Slaking era uma combinação ruim para Shedinja porque qualquer Pokémon do tipo fantasma era imune a ataques do tipo normal e Shedinja também tinha super guarda. No entanto, ele tinha alta defesa e alta saúde. Era por isso que ele podia durar tanto tempo. Quando Bruno disse para usar potência total, Axel sabia que era um novo movimento. Depois que foi dito para usar esse movimento, Slaking deu um grande rugido. A aura de Slaking aumentou em um grau enorme. Agora estava no reino de Pokémon de nível 3 de classificação Rei. Axel não sabia que tipo de movimento realmente era, mas era um dos movimentos mais poderosos que Axel já tinha visto. Então Bruno disse, agora use Garra das Sombras com força total. A velocidade de Slaking aumentou em um grau enorme. Axel também pôde ver que o poder de Garra Sombria foi massivamente aumentado. Marcos, use interação com as sombras e salto com as sombras. Desvie do ataque. Uma explosão massiva veio daquele ataque. A poeira e a areia voaram para todo lado e ninguém sabia o que tinha acontecido. No entanto, Axel já podia dizer que Shedinja tinha se esquivado do ataque. Ele estava esperando pacientemente pelo resultado porque Slaking já tinha desmaiado após usar seu movimento final. Depois que a poeira e os destroços foram limpos, o árbitro foi ver o estado de Slaking. Slaking desmaiou. Shedinja venceu esta rodada. Bruno é solicitado a enviar seu próximo Pokémon em 10 segundos. A multidão explodiu em aplausos.
Ninguém sabia que um Pokémon fraco como Shedinja poderia derrotar um Pokémon poderoso como Slaking, se não houvesse uma habilidade chamada Preguiça. Slaking era mais poderoso do que alguns dos Pokémon lendários em sua glória total e Shedinja era capaz de derrotar esse tipo de Pokémon. Shedinja conseguiu derrotar as espécies de Pokémon não lendárias mais poderosas. Uma nova missão principal foi gerada. Missão principal. Quão poderoso é Shedinja? Qual é seu potencial total? Se Shedinja pudesse atingir o posto de campeão e derrotar qualquer Pokémon lendário, então seria recompensado. Condição da missão: alcançar o posto de campeão e derrotar qualquer Pokémon lendário. Dificuldade da missão: A. Recompensa: depende do desempenho. Axel não conseguia acreditar que tinha conseguido uma nova missão na hora. Era uma missão principal. Ele já sabia que as recompensas da missão principal eram muito boas. Honestamente, era uma mudança de vida. Ele estava ansioso por isso. Essa missão levaria anos para ser concluída, porque levar um Pokémon de nível rei para o nível campeão não era brincadeira. Mesmo que Shedinja alcançasse o nível campeão, onde ele encontraria um Pokémon lendário? Ele conhecia Mew, mas havia dois problemas com Mew. Primeiro, não era um Pokémon lendário, mas um Pokémon mítico. Segundo, era poderoso demais para Shedinja lidar. Então ele percebeu. Havia Latias naquela ilha. Ele tinha certeza disso. Depois que alcançasse o posto de campeão, ele poderia derrotar Latias ou Latios. No entanto, isso era no futuro. Agora, ele tinha que se concentrar na luta. Bruno não disse nada e jogou uma bola. Bruno estava com 3 Pokémons a menos e agora só lhe restavam 3 Pokémons. Era um Pokémon aviário com asas grandes, garras afiadas e um bico curto e adunco. Sua plumagem brilhante era principalmente marrom com partes inferiores e penas de voo de cor creme. Sua cabeça tinha uma crista decorada que era quase tão longa quanto seu corpo. As penas centrais de sua crista eram amarelas, enquanto as penas externas eram vermelhas. As penas em forma de leque de sua cauda eram vermelhas ou marrons. Seu bico e pernas eram rosa, e havia 3 dedos voltados para frente e um dedo voltado para trás em cada pé. Atrás de cada olho havia uma marcação preta angular. Era o Pidgeot. Este era um Pokémon de nível 1 de classificação rei e parecia muito poderoso. Pidgeot era conhecido por sua velocidade. Shedinja não perderia esta batalha. Axel tinha certeza disso. Pidgeot mal conhecia algum movimento do tipo fantasma ou movimento do tipo escuro. Pelo conhecimento de Axel, ele conhecia um movimento do tipo fantasma e 4 movimentos do tipo escuro. 1. Ladrão tipo escuro. 2. Vento sinistro, tipo fantasma. 3. Perseguição tipo escuro. 4. Ataque de finta tipo escuro. Perseguição causaria o dobro de dano se o oponente estivesse trocando e roubar, causaria dano e roubaria um item segurado. Axel tinha 100% de certeza de que Bruno não perderia tempo treinando Pidgeot nesses tipos de movimentos porque era desnecessário. Ataque ligeiro causaria dano e se o movimento fosse dominado, o Pokémon ignoraria mudanças em precisão e estatísticas de evasão. Vento nefasto explodiria o alvo com vento repulsivo e teria uma pequena chance em todas as suas estatísticas. Axel tinha certeza de que Pidgeot não conhecia ataque ligeiro, mas conhecia vento nefasto. Como ele sabia sobre isso? Ele viu suas estatísticas. Foi assim que ele soube. Esse era o único movimento que podia afetar Shedinja. Movimentos do tipo fantasma ainda eram super efetivos contra Shedinja e Pidgeot era mais rápido que Shedinja. Marcos, prepare-se para seu vento sinistro e não o deixe usar. Agilidade, disse Axel telepaticamente. Ele não queria que Bruno ouvisse seus planos. Que a batalha comece. Pidgeot comece com asa aéreo, disse Bruno. Axel sabia porque Bruno escolheu Pidgeot e porque ele estava confiante. Shedinja normalmente era fraco a ataques do tipo voador, mas Bruno não sabia que seu Shedinja era imune a isso e ele queria que Bruno ficasse confuso até o fim. Marcos, use interação com as sombras e desvie do ataque, disse Axel. Shedinja fez o que lhe foi dito e usou interação de sombra. O movimento permitiria que Shedinja manipulasse os movimentos corporais de seu alvo. Não era um ataque poderoso e seria quebrado muito facilmente. No entanto, usar esse movimento deu a Shedinja tempo suficiente para desviar do movimento. Axel queria que Bruno sentisse que Shedinja ainda era fraco para ataques do tipo voador. Isso lhe daria uma vantagem competitiva nas batalhas posteriores. A batalha continuou por 10 minutos. Nesses 10 minutos Pidgeot atacava, mas Shedinja fazia algo para desviar e atacava. Pidgeot não era muito machucado pelos ataques de Shedinja. Era surpreendente que Pidgeot tivesse uma boa defesa. Normalmente os Pidgeots não eram conhecidos por sua defesa. Eles eram conhecidos por sua velocidade e poder de ataque. No entanto, este Pidgeot tinha alta defesa, velocidade e poder de ataque. Axel se perguntou como Bruno treinou seu Pidgeot. Pidgeot, use agilidade novamente, disse Bruno. Pidgeot foi bem sucedido em usar esse movimento 3 vezes e sua velocidade aumentou rapidamente. Ele era mais rápido que Shedinja. Isso era um problema. Shedinja ainda tinha que lutar com 2 Pokémons depois disso, então ele não queria que ele usasse seus movimentos poderosos agora. No entanto, a batalha estava ficando cada vez mais longa e já fazia cerca de 1 hora desde que Shedinja subiu ao palco. Ele estava ficando cansado. Um Pokémon poderia lutar por horas na maré porque dificilmente usaria movimentos que consumissem resistência. No entanto, em uma competição como essa, um Pokémon tinha que usar muitos movimentos que consumiam resistência, o que o deixaria cansado muito mais rápido. Mesmo que Shedinja fosse um Pokémon de nível 2 de rank rei, ele estava começando a ficar cansado. Axel sabia que tinha que terminar essa batalha o mais rápido que pudesse e sua decisão mudou para fazê-lo imediatamente depois. Pidgeot, use vento sinistro, disse Bruno. Pidgeot usou esse movimento algumas vezes, mas Shedinja conseguiu desviar todas as vezes, mas dessa vez foi diferente.
Pidgeot estava muito perto de Shedinja e sua velocidade estava no máximo devido à agilidade. Não havia como Shedinja desviar do ataque. Marcos, use resistência, gritou Axel com urgência. Uma luz branca envolveu Shedinja quando o movimento atingiu Shedinja. Banimento. Capítulo 467. Shedinja recuou após ser atingido pelo ataque. Felizmente, o poder do ataque não era muito alto e, usando resistência, ele conseguiu segurá-lo e permanecer forte. Seu HP caiu rapidamente para 1. Shedinja tinha aumentado o nível de resistência e agora podia suportar 2 golpes. Esse foi o primeiro golpe e ele tinha apenas uma linha de vida agora. Marcos, vamos falar sério. Use substituto e hálito negro. 3 substitutos saíram de Shedinja. Cada um desses substitutos tinha 50% de estatísticas de Shedinja depois que substituto subiu de nível. Todos os 4 dispararam respiração escura. Respiração escura era um ataque poderoso. Ele também havia cruzado o limite e agora, depois de usar o ataque, outros movimentos do tipo escuro tiveram um efeito alto. Pidgeot ainda não estava caído depois de ser atingido por aquele ataque. Marcos, agora hipnose e depois devorador de sonhos. Esses 2 movimentos selaram o acordo para Pidgeot. Como ele ainda estava com mais de 4 respiração escura, ele não conseguiu desviar de hipnose. Ele já estava muito cansado e também ferido após a batalha. Então, após ser atingido pelo movimento, ele adormeceu. Marcos então usou o devorador de sonhos e sugou um pouco de saúde de Pidgeot. O árbitro veio verificar Pidgeot e anunciou. Pidgeot desmaiou. Shedinja e Axel venceram esta rodada. Bruno é solicitado a enviar seu próximo Pokémon em 10 segundos. A multidão foi à loucura depois de ver a batalha. Shedinja, uma das espécies mais fracas de Pokémon, lutou contra 3 Pokémons e saiu vitorioso. Foi uma cena inacreditável. A maioria da multidão estava culpando Bruno por seu karma ruim. Foi ele quem deixou Shedinja e agora estava pagando por isso. Era verdade que Shedinja era um Pokémon de nível 2 de classificação rei, mas batalhar com tantos Pokémons havia afetado sua resistência. A luta com Slaking foi especialmente difícil, pois a batalha foi muito longa. Ele não se machucou quando lutou contra Slaking, mas sua resistência havia cobrado um preço alto. Agora ele não sabia se Shedinja conseguiria derrotar os outros 2 Pokémons. Vamos lá, Golem, gritou Bruno. Bruno estava ficando frustrado agora. Shedinja era como um Pokémon perfeito. Ele tinha usado todas as estratégias que podia, mas Shedinja ainda não estava caído. Pidgeot foi capaz de afetar Shedinja, mas ele sobreviveu devido à resistência. Era apenas um Pokémon e esse Pokémon havia derrotado 3 de seus Pokémon de nível rei. Axel sabia porque Bruno usava Golem. Normalmente Shedinja era fraco a ataques do tipo pedra e Golem podia usar alguns movimentos poderosos do tipo pedra. Mas Bruno não sabia que Shedinja agora era imune a movimentos do tipo pedra. A recompensa da missão principal foi muito útil. Ele não sabia o que teria feito se a recompensa não tivesse aparecido na hora certa. Se Shedinja fosse capaz de cuidar de outra maldição depois de completar a próxima missão principal, então ele seria o Pokémon mais poderoso de sua equipe. Não havia dúvida sobre isso. Que a batalha comece. Esta batalha levou 20 minutos para ser concluída. Embora Golem não pudesse fazer nada a Shedinja, ele tinha uma defesa e uma saúde muito altas. Então, levou muito tempo para Shedinja terminar a batalha. No final, Golem foi capaz de usar um movimento do tipo escuro chamado lançamento. Ele tinha um medalhão no pescoço e usava esse medalhão para usar o movimento. Lançamento basicamente arremessaria um item segurado em direção ao inimigo. Era um movimento simples, mas era um movimento do tipo escuro e Shedinja era fraco para o tipo escuro. Axel disse a Shedinja para usar resistência, e sua segunda linha de vida já estava pronta. Axel também podia dizer que Bruno de alguma forma sabia que movimentos do tipo fantasma e do tipo escuro poderiam realmente machucar Shedinja. Golem desmaiou. Shedinja e Axel venceram esta rodada. Bruno é solicitado a enviar seu último Pokémon em 10 segundos. Esta era agora uma batalha final. Shedinja já tinha usado seu resistência em seu potencial máximo e estava muito cansado agora. Axel ia ver com quem ele batalharia em seguida. Se o Pokémon fosse forte, ele perderia a batalha. Saia, Gengar! Gritou Bruno e jogou uma bola no ar. Axel meio que esperava ser outro Pokémon e o nome Gengar era apenas um apelido para aquele outro Pokémon, mas ele estava enganado. Era mesmo Gengar. Axel viu suas estatísticas e tinha um núcleo do tipo fantasma e muitos movimentos do tipo fantasma. Agora, se Shedinja não tivesse usado seu resistência, e se essa fosse a última batalha, então ele teria lutado, mas... Axel levantou a mão no ar e disse, eu desisto. A multidão ficou em silêncio depois de ouvir Axel dizendo essas palavras. Axel, que estava dominando essa batalha com seu Shedinja, de repente desistiu da batalha. O que estava acontecendo? Você tem certeza de que quer se render? Porque se fizer isso, você estará perdendo a batalha da liga, disse o árbitro para confirmar novamente. Sim, estou certo sobre isso, disse Axel. Axel rendeu a batalha. O vencedor da batalha da liga é Bruno Veltz, gritou o árbitro. Em vez de aplausos da multidão, houve vaias. Ninguém gostava do Bruno. Primeiro, o cara estava se aproveitando do Axel. Bruno também tinha deixado seu primeiro Pokémon oficial e então ele venceu após derrotar apenas 2 Pokémons do Axel. Nenhum deles teve uma boa impressão de Bruno. Mas Bruno não era alguém que ficava triste com isso. Ele apenas agradeceu ao árbitro e seguiu seu caminho. Ele também não falou com o comentarista que estava vindo em sua direção. Ele não tinha nada a dizer. Se Axel não conseguia priorizar a saúde de seus Pokémons, então não era erro dele. Era isso que ele estava pensando. O comentarista foi até Axel para fazer algumas perguntas. Então, Axel, só uma pergunta para você. Por que você se rendeu? Você estava indo tão forte. Marcos já estava cansado e também estava ferido. Aquele Gengar é um Pokémon de nível 2 de classificação rei. Eu sabia que ele não poderia vencer aquele Gengar em tal condição.
Mesmo se pudesse, ele estaria gravemente ferido e eu não quero isso, disse Axel. O comentarista fez algumas outras perguntas e Axel também seguiu seu próprio caminho. Axel, Lance e Lorelai estavam comemorando a perda de Axel. Droga, você mostrou ao Bruno do que você é feito. Shedinja derrotou 4 dos seus pokémons. Como Shedinja ficou tão forte? Perguntou Lance. Você já sabe a resposta. Ele apenas treinou duro. Mas você fez um bom trabalho. Mesmo se você perdeu a batalha, você não perdeu nada. Você ainda pode desafiar Charles quando quiser. O que você está planejando fazer agora? Ir para outro lugar ou ficar em casa? Perguntou Lorelai. Eu irei para a região de Johto. Primeiro, depois que meus pokémons forem curados, eu ficaria em casa por uma semana e solicitaria o registro para Johto. Ouvi dizer que levaria de uma semana a 10 dias para ser aprovado. Depois disso, eu iria para a região de Johto. Você nem está tirando uma folga. Acho que você deveria tirar um tempo de folga por 1 mês ou 2, disse Lance. Eu não quero descansar. Eu ainda tenho 7 regiões para disputar. Isso levaria anos para ser concluído. Eu quero ser um mestre Pokémon o mais rápido que eu puder, disse Axel com determinação. Ok, faça o que quiser. Vou tirar 2 meses de folga antes de ir para outras regiões, disse Lance. Para qual região você está planejando ir? Perguntou Axel. Não tenho ideia. Sei que você viaja sozinho. Se quiser viajar junto, posso preferir a região de Johto também. A propósito, tenho alguns anúncios interessantes e um convite para você. O que é? Você sabe que eu tenho dito a você que famílias poderosas se reúnem uma vez a cada 2 anos. Isso vai acontecer depois de 1 mês e eu quero convidá-lo. Cynthia também estará lá, disse Lance. Posso mesmo ir? Quer dizer, eu não faço parte da sua família, disse Axel. Claro, você pode vir. Eu já falei com o papai e ele está bem com isso. Então, você quer vir? Você tem me dito que quer conhecer Cynthia há muito tempo. Eu estaria lá. Só me diga a hora e o lugar, disse Axel. Ele finalmente iria conhecer Cynthia. Todo treinador jovem e influente havia dito que Cynthia era um monstro. Axel queria ver que tipo de monstro ela realmente era. Ele estava animado para conhecê-la, mas também estava nervoso. E se ela fosse muito mais forte que Axel? O que ele iria fazer? Porque ele tinha dado tudo de si para ser um mestre Pokémon e não podia dar mais do que isso. Uma semana se passou desde aquele dia e todos os seus Pokémons foram curados. Axel agora estava pronto para ir para sua casa. Ele não ficou sentado quieto naqueles 7 dias. Ele fez 2 coisas. Primeiro, ele recrutou membros adicionais para sua equipe e agora eles eram 50.000 pessoas fortes, incluindo ele. Muitos soldados e treinadores se candidataram para fazer parte de sua equipe. Seu carisma estava no auge agora, especialmente os soldados da Zona Norte. Eles tinham visto como Axel lidou com a Batalha da Maré. Se houvesse qualquer outro líder, a maioria deles teria morrido de uma forma horrível. Então, agora a maioria deles confiava mais em Axel do que na liga. Então, um grande número de soldados e alguns dos treinadores se candidataram para essa posição. Um desses membros era Lance. Axel não tinha ideia do porquê queria fazer parte de sua equipe, mas ele concordou imediatamente. Axel também fez muitas verificações de antecedentes desses soldados adicionais. A maioria deles era genuína, mas alguns deles eram espiões da Liga ou de alguma outra organização. Alguns deles também tinham segundas intenções. Ele expulsou essas pessoas diretamente. Todos esses membros adicionais tinham pelo menos um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Como muitas pessoas se inscreveram, Axel escolheu o melhor deles. Também havia 3 pessoas que tinham Pokémon de classificação Rei. Isso foi uma coisa enorme. No entanto, cada um deles tinha apenas um Pokémon de classificação Rei de nível 1. A segunda coisa que ele fez foi trabalhar em seu novo plano de restaurante. Ele queria montar esse restaurante em sua própria cidade natal. Eles serviriam apenas um prato, que era Dal Bat Tarakari. No entanto, haveria muitas variações neste prato. Arroz, dal, curry, salada, limões, ghee e coalhada eram obrigatórios. No entanto, poderia haver muitas variações de dal e curry. Alguns deles poderiam ser fritos, e alguns deles seriam em molho. Também haveria alguns itens de carne além do curry vegetariano. Axel acreditava que seu plano de restaurante daria certo e que ele ganharia muito dinheiro com isso. Ele contou todas as receitas para sua mãe e sua irmãzinha. Elas seriam as que cuidariam do negócio. Ele apenas investiria nele. Ele não estaria em sua casa. Se o negócio corresse bem, ele também poderia dizer ao pai para entrar no negócio de restaurante. O pai não teria que fazer um trabalho. Axel já havia comprado o terreno. Ele estava decidindo o tipo de prédio de restaurante que queria e os interiores. Sua irmã estava muito investida em interiores. Depois de pensar um pouco, eles decidiram ir com interiores em estilo japonês com mesas baixas onde as pessoas pudessem comer sentadas no chão. Axel também queria adicionar bebidas como smoothies, mocktails e licores. Ele também queria adicionar cigarros. Eles decidiram que o restaurante teria 2 andares. Se o negócio corresse bem, eles aumentariam os andares do restaurante. Axel não sabia porque não tinha pensado em uma ideia tão brilhante antes. Ele estava confiante de que o negócio seria um grande sucesso. Ele podia sentir isso. Depois de uma semana, todos os Pokémons de Axel estavam totalmente recuperados e agora era a hora de encontrá-los e ir para casa. Ele queria passar um tempo com sua família antes de ir para a região de Johto. Ele já havia solicitado o registro. Se um treinador quisesse desafiar os ginásios de uma região, o treinador teria que se registrar primeiro. Essa era a regra em todas as regiões. Isso era feito basicamente para obter os dados do treinador, o que também ajudaria nas batalhas da liga. Axel também queria obter seu distintivo de treinador pseudo-elite, pois agora ele tinha Pokémons de classificação Rei. Ele queria fazer isso quando estava na Liga Kanto.
pronto, mas descobriu que o processo levaria muito tempo. Quando um treinador sobe de rank mestre para rank pseudo-elite, seria um grande negócio. Havia apenas alguns treinadores em todo o mundo que tinham pokémons de rank rei. Os números podem estar em milhares, mas ainda era um número pequeno. Então, a liga faria muitas verificações antes de dar aquele distintivo. Era por isso que levaria algum tempo. Foi dito a Axel que levaria cerca de 2 meses, então ele seria chamado para um exame. Axel não se importou com o distintivo. Red disse para ele pegá-lo, pois seria útil no futuro, então ele estava apenas seguindo as instruções de Red. Axel agora estava indo encontrar seus pokémons e agora ele tinha um novo pokémon em potencial com ele. Irmão Lento. Capítulo 468. Axel o pegou durante a maré. Era um pokémon de nível 1 de classificação rei e tinha um núcleo psíquico. Agora Axel já tinha Lacazon, então por que ele pegou outro pokémon que tinha um núcleo psíquico? Havia apenas uma razão para isso e era que Axel amava a espécie Slowbro. Seu tio tinha um Slowking e era um pokémon muito bom. Slowbro pode ser lento, mas era muito inteligente. Quando sua equipe fosse enorme e eles estivessem enfrentando grandes marés no futuro, ele precisaria de um pokémon com qualidades de liderança e Slowbro era esse pokémon. No entanto, Slowbro teve que aceitar Axel primeiro. Axel foi aos centros de cura e pegou todas as suas bolas. Ele foi ao campo de treinamento e chamou Slowbro. Apareça, Slowbro. Ele rugiu ao sair da bola. Não estava de bom humor. Ele havia lutado com Axel e perdido. Eles eram inimigos no passado e ainda eram inimigos agora. Slowbro, você sabe que eu te peguei e quero que você esteja no meu time, disse Axel sem piscar. Por que você quer que eu esteja no seu time? Você tem muitos pokémons poderosos e o que acontece se eu disser não? Disse Slowbro. Sim, você está certo. Eu tenho muitos pokémons poderosos, mas eu amo sua espécie e eu queria ter um de sua espécie há muito tempo. No momento estamos apenas conversando e eu não tenho nenhum tipo de amor por você. Eu não vou mentir. Eu quero fazer uma equipe poderosa e eu acredito que você pode fazer parte dela. O que eu ganharia fazendo parte da sua equipe? Você sabe o que você ganharia. Você pode ver que eu sou muito jovem. Na verdade, eu tenho 15 anos e comecei minha jornada há apenas 2 anos. Nestes 2 anos, eu tenho 7 pokémons de rank rei e nenhum deles era um pokémon de rank rei antes de vir para o meu time. Então, eu tenho algo que pode tornar os pokémons mais fortes em um ritmo mais rápido. Não seria fácil, mas se você decidir ficar no meu time, eu farei isso acontecer. Eu prometo que você alcançará o nível de mestre algum dia se você vier para o meu lado. Você não precisa dar uma resposta agora. Eu vou embora daqui depois de 2 dias. Você pode ir para sua floresta e falar com sua família se tiver alguma. E se você não veio ao meu quarto de hotel antes do fim de 2 dias, eu presumo que você não está interessado. Mas e se eu corresse? Eu era parte da maré. Você realmente quer que seu inimigo escape? Perguntou Slowbro. Hahaha, por que eu me importaria se você escapa ou não? Eu disse que não te amo, mas também não guardo rancor. Se você quer escapar, então você pode fazer isso. Eu não te impediria. Ok, te darei uma resposta em 2 dias, disse Slowbro e ele foi embora. Axel não sabia o que isso decidiria, mas também sabia que não conseguiria obter um Pokémon à força. Mamosvine estava perto de subir de nível e Axel acreditava que ele subiria de nível depois de algum treinamento. No entanto, Axel não queria que nenhum deles treinasse até chegarem à região de Johto. Eles lutaram por um longo tempo e precisavam de algum descanso. Seus corpos estavam curados, mas eles também precisavam ter alguma estabilidade mental. Lutar com a vida da linha não era fácil. Hector, quanto tempo você acha que levaria? Perguntou Axel. Acredito que levaria alguns meses. Podemos ir devagar. Agora a preocupação. Disse Hector. Sim, você está certo sobre isso. Eu já comprei a floresta que planejamos e agora os membros da nossa equipe podem treinar naquela floresta e também fazer algumas missões para ganhar algum dinheiro. Eu iria para casa e depois para a região de Johto. Depois que as condições forem cumpridas, me ligue. Nós solicitaríamos o registro. Sim, senhor. Quando seus números aumentaram para mais de 10.000, uma condição adicional foi colocada para o registro de seu grupo mercenário. Era que cada membro deveria ter um Pokémon de classificação pseudo-rei. A condição era muito dura, mas Axel e sua equipe não iriam desistir. Todos os membros adicionais tinham Pokémons de classificação pseudo-rei 1 e apenas os 6 membros anteriores deveriam ter Pokémons de classificação pseudo-rei. Pessoas em posições de liderança como Hector não precisavam ter Pokémon de nível rei, o que era um grande alívio. Mas o líder deveria ter Pokémon de nível rei de nível 2, o que Axel já tinha. Então, eles estariam prontos em alguns meses. Já que Axel havia comprado a floresta e dito a todos os membros de sua equipe para soltá-lo na floresta, o talento desses Pokémon seria aumentado. Então, não seria muito difícil para eles terem um Pokémon de classificação pseudo-rei. Depois de 2 dias, Axel ainda estava esperando por Slowbro e faltavam apenas 3 horas para sua partida. Ele estava pensando em pegá-lo, mas suas expectativas não eram muito altas agora. De repente, Axel podia ver um Pokémon cor-de-rosa vindo em sua direção. Era Slowbro. Então, o que você decidiu? Perguntou Axel. Já que estou aqui, decidi ficar com você, mas também não quero deixar minha família aqui. Então vim pedir sua sugestão. Está tudo bem. Comprei uma floresta na minha cidade natal e também tenho um bom relacionamento com o líder da floresta. Sua família estaria segura lá. Então, não há necessidade de se preocupar. Obrigado, vou ligar para eles. Levaria um tempo para eles chegarem, disse Slowbro. Está tudo bem. Podemos esperar. Axel já tinha reservado o voo, mas ele poderia cancelá-lo e reservá-lo novamente. Ele não deixaria um Pokémon de rank rei por alguns milhares de dólares. Depois de algumas horas, a família de Slowbro chegou. Eram 3 Pokémons. Todos eles eram Slowbros. Slowbro apresentou sua família a Axel. Acontece que Slowbro era o filho. Havia um pai, uma mãe e uma irmãzinha.
O pai de Slowbro também era um Pokémon de classificação Rei. A mãe era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei e a irmãzinha era apenas uma classificação Elemental. Axel percebeu que a dinâmica da floresta mudaria, pois nenhum dos Pokémons naquela floresta era Pokémon de rank Rei. No entanto, ele não se importou. Slowbro valia o risco. Axel chamou todos para dentro da bola e prometeu soltá-los na floresta. No dia seguinte, Axel finalmente chegou à cidade de Akone. Ele estava muito feliz por chegar à sua própria cidade. A dele era sua casa e ele a amava. Depois de algumas horas, ele chegou em casa. Sua mãe ficou muito feliz em vê-lo. Axel começou a contar sua história da maré e da batalha da liga. Seu pai havia tirado uma folga hoje para encontrar seu filho. Noah também estava lá. Droga, esse Bruno trapaceou. Ele não tem respeito algum. Como ele pode te desafiar quando todos os seus Pokémons estavam machucados? Disse Noah. Noah não estava gostando nem um pouco. Axel também contou a ele sobre a oferta de Charles e todos ficaram felizes com isso. Axel estava crescendo a uma taxa alarmante agora. Noah começou a pensar que Axel poderia ser o mestre Pokémon no futuro. Axel também falou sobre seu plano de negócios em detalhes. Ele já estava comunicando os planos com sua mãe e irmã. Então, quanto tempo levaria para o prédio ser construído? Perguntou Axel. Agora, só uma semana. Isso é rápido. Sim, é. Estamos pagando mais para que seja rápido. Mãe, você já pensou em uma cozinheira? Você não pode fazer tudo sozinha. Acho que você deveria apenas administrar e monitorar os cozinheiros, disse Axel. Sim, selecionei 2 cozinheiros e 5 ajudantes para a cozinha. Também haveria 8 garçons. Acho que seria o suficiente, disse sua mãe. Isso é mais do que suficiente. Você não acha que é muito mais do que o necessário? Não, não é. Acredito que haveria uma fila de clientes porque essa é uma ideia única. Já conversei com todos eles. Por que você não os encontra amanhã? Podemos começar o restaurante depois que o prédio estiver pronto. Acho que você deveria estar aqui no dia da inauguração. Ok, ficarei aqui por 3 semanas. Acho que podemos abrir o restaurante durante esse tempo. Eles começaram a falar sobre outras coisas. Agnes tinha planos diferentes para a próxima competição Blaze Pokémon. Axel estava muito interessado nisso. Lance disse a ele para encontrá-lo na Liga Kanto depois de um mês. Ele já tinha passado uma semana na Liga Kanto e faltavam 3 semanas. Axel decidiu passar esses momentos com sua família. Ele não queria treinar a si mesmo ou a seus Pokémon naquele momento. Ele queria que todos descansassem e aproveitassem. Eles tinham merecido essas férias. Axel também foi até a floresta e apresentou a família Slowbro aos líderes da floresta. Como o pai Slowbro era um Pokémon de nível Rei, eles estavam em apuros. Mesmo sendo Pokémons de boa índole, eles não queriam abrir mão de sua posição de liderança. Finalmente, o pai Slowbro disse, eu não quero ser o líder desta floresta. Você pode ficar com ela. Eu só quero que minha família se sinta segura. Só isso. Por fim, eles decidiram que o pai Slowbro também seria um dos líderes da floresta. Depois de 2 semanas, um homem estava andando na rua com sua esposa e sua filha pequena. Ele viu um novo restaurante. O restaurante era recém-construído e o nome do restaurante era Família Blaze. Todos conheciam a família de Axel na cidade de Akone, então o homem presumiu que esse novo restaurante era da família de Axel. O homem estava com fome e decidiu dar uma olhada. Imediatamente após entrar, ele foi recebido por uma linda garçonete ou carregadora de malas. Olá, senhor, seja bem-vindo. Você está aqui para jantar? Perguntou a garota. Sim, disse o homem. Então, por favor, siga-me. O homem percebeu que o restaurante era completamente diferente do restaurante normal. Os interiores eram diferentes, as cores eram diferentes. Embora fosse diferente de outro restaurante, parecia muito bom. O homem ficou surpreso ao ver que as mesas eram muito pequenas. Com licença, esse é o restaurante da família de Noah? Perguntou o homem. Noah ainda era popular na cidade. Sim, é. Acabou de abrir hoje. O homem começou a fazer um monte de perguntas, como por que mesas tão pequenas e que tipo de pratos eram servidos ali. O garçom respondeu pacientemente a todas as perguntas e a família sentou-se para comer. O homem era o primeiro cliente do restaurante, então o garçom disse que a refeição era gratuita, já que eles eram os primeiros clientes. Os pratos eram completamente diferentes. Ele não conhecia ou tinha ouvido falar desse tipo de prato, mas o garçom disse que todos os pratos eram muito saborosos e fartos. O homem e sua família pensaram em tentar. Mãe, qual é o nosso lucro hoje? Sem contar o salário e o custo da eletricidade, são 200 mil Pokédólares, disse sua mãe com um sorriso. Isso é muito. Sim, o primeiro dia foi um sucesso. Havia filas de clientes à noite, disse sua mãe com um sorriso. Isso é ótimo. Se o hype continuar mesmo depois de 2 a 3 meses, pensaremos em expandir. Deveríamos pelo menos ser capazes de cobrir o custo do prédio do restaurante e outras despesas fixas, disse Axel. Sim, podemos. Não se preocupe, eu cuido disso, disse sua mãe. Outra semana se passou e agora era a hora de Axel ir para a cidade da Liga Kanto novamente. As despedidas nunca eram um momento feliz, mas sua família sabia que Axel retornaria depois de algum tempo. Axel fez as malas, pegou sua passagem aérea e foi em direção ao aeroporto. Levou de 30 a 40 horas para chegar à cidade de Kanto. Foi isso que tornou essa jornada entediante. Axel sempre odiou as viagens de avião. Ele queria que Alakazam se concentrasse em teletransporte, para que ele não tivesse que sofrer assim. Axel também havia completado seu registro para a Liga Johto. Ele também ia pedir o ovo para Gerard. Ele não sabia que tipo de Pokémon ele ganharia, mas sabia que seria uma fera no futuro. Axel também começou a planejar a Liga Johto. Que tipo de Pokémon ele pegaria para a região Johto? Esta seria sua segunda região e ele queria pegar Pokémon fortes.
Ele queria Pokémon pseudo-lendários e do tipo dragão. Ele também queria um Pokémon do tipo fada. Esses tipos de Pokémon levariam muito tempo para atingir o nível mestre, então ele queria investir o mais cedo possível. Axel havia se tornado um treinador experiente. Ele ainda tinha muitas coisas para aprender, mas havia conquistado muito. Ele também tinha recursos suficientes. Então, ele poderia investir em Pokémons poderosos que levariam muitos recursos. Depois de lutar com Bruno, Axel percebeu que Slaking era um Pokémon poderoso. Ele ganharia um desses depois de chegar à região de Johto. Seria o Pokémon não lendário mais poderoso se Axel jogasse suas cartas direito. Com todas essas esperanças, ele desembarcou na cidade da Liga Kanto e foi encontrar Lance. Capítulo 469. Quando vamos embora? Perguntou Axel. Só algumas horas agora. Minha prima, Clair, também está vindo. Meu pai e minha avó também estão vindo. Chegaríamos lá em 20 horas. Então, temos um dia para gastar. Axel estava animado para conhecer a nova geração de jovens treinadores. Lance também disse a ele que Steven e Wallace também estariam lá. Lorelai também iria porque ela também era uma jovem treinadora poderosa. Surpreendentemente, Riker também iria lá. Riker era um membro da família Zard e Axel o conheceu durante o tempo da Ilha Desconhecida. Ele estava animado para encontrar seus velhos e futuros amigos. No dia seguinte, finalmente chegamos, disse Lance esticando o corpo. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Onde estamos? Perguntou Axel. Esta é uma ilha privada de todos nós. Há muitos membros deste grupo de elite. Você conheceria muitos rostos novos hoje, disse Lance com um sorriso. Axel não perguntou o nome desta ilha porque o nome da ilha estava em todo lugar. Era chamado de Concreto. Quem diabos deu esse nome? Isso é tão estúpido, pensou Axel, mas não disse isso em voz alta. A ilha era grande. Não era tão grande quanto a cidade da Liga Kanto, porque isso seria ridículo. Mas era uma ilha grande. Havia uma floresta enorme, estradas, hotéis e até lojas. Lance, você disse que é uma ilha particular, certo? Perguntou Axel. Sim. Então por que há um hotel, uma estrada e lojas? Então onde moraríamos? As moças também precisam fazer compras, disse Lance. Mas vocês vêm aqui uma vez a cada 2 anos. Isso não é desperdício de dinheiro? É, mas esta ilha é propriedade de muitas famílias. Então o dinheiro não é muito. É factível. Axel ficou surpreso com essa declaração. O dinheiro que essas famílias desperdiçam não era algo que ele conseguia compreender. Seriam necessários bilhões de dólares todos os anos para manter essa ilha. Mesmo que muitas famílias investissem nela, cada família teria que contribuir com milhões. Era muito dinheiro desperdiçado. Axel sabia o quão difícil era ganhar algum dinheiro. Ele estava em uma posição confortável agora, mas tinha trabalhado duro para ganhar. Lance, você disse que as famílias iniciantes não estão incluídas nesta reunião familiar. Mas por que isso? Elas também são influentes e poderosas. Bem, eu não sei muito sobre isso, mas eles simplesmente não são. Famílias iniciantes também são muito arrogantes. Então, quando o Riker vem, ele já deve ter chegado. Nós o encontraremos no hotel. Então, você está animado para conhecer todo mundo, disse Lance. Lance, Axel e Lorelai estavam indo para o hotel com Dragon, Clair e Agatha. Um carro chegou para buscá-los. Todos eles se sentaram no veículo e chegaram às dependências do hotel depois de 20 minutos. Os quartos deles estavam reservados. Eles não foram cobrados, pois este era o hotel deles. Riker fazia parte da família Zard, uma das famílias iniciais da região de Kanto. A família de Zard não fazia parte desta reunião familiar, mas Lance também o convidou e ele concordou. Faz muito tempo, pessoal, disse Riker e cumprimentou todos eles. Ele olhou para Axel por mais 2 segundos. Todos sabiam do poder dos Pokémons de Axel porque todos eles tinham visto a batalha da Liga, incluindo Riker. Uma família poderia trazer 2 estranhos para a reunião e a família de Lance trouxe Axel e Riker. Todos estavam animados para conhecer Axel. Eles queriam ver o quão poderoso Axel realmente era. Isso incluía Cynthia também. Eles ganharam um quarto. Axel tinha sido alocado em seu quarto. Axel foi para seu quarto para desfazer as malas. Ele também tomou um banho e deitou na cama. A reunião seria realizada em 1 hora e a maioria das famílias ainda não tinha chegado. Depois de 1 hora, Lance, Lorelai, Dragon, Clair, Agatha, Axel e Riker chegaram ao ponto de encontro. Havia uma longa mesa de jantar e ficava no meio de um grande jardim. O jardim tinha grama verde e estava bem aparada. Axel também podia ver uma bela vista do oceano. O lugar parecia majestoso e Axel podia ver muitos rostos jovens e velhos já sentados nas cadeiras. Todos eles seguiram Agatha e chegaram à mesa de jantar. Todos estavam presentes lá. Axel também podia ver Steven e Wallace. Ambos acenaram com a mão para cumprimentar Axel e Axel fez o mesmo. No canto lateral, Axel podia ver uma garota alta com longos cabelos loiros. A garota era linda. Ela estava usando calça preta e camiseta preta com uma jaqueta vermelha. Seu senso de moda era muito incomum e a garota estava olhando para Axel com a sensação de que ela iria comê-lo. Bem-vindos, todos. Todos vocês me conhecem, mas vejo muitos rostos novos hoje, então vou me apresentar. Meu nome é Gordon Whitney e sou o líder da família Whitney. Conforme as tradições, a família Whitney sediará a reunião familiar deste ano e dou as boas-vindas a todos. Infelizmente, algumas famílias não puderam comparecer a esta reunião e todas elas estão muito arrependidas. Antes de começarmos a reunião, deixe-me primeiro apresentar a todos vocês. Você já sabe meu nome. Esta é minha filha, a Kanye Whitney, e ela tem 14 anos. Ela começou sua jornada recentemente. Também temos Sor Stone e Steven Stone, Dami Curie e Wallace Mikuri, Volo e Cynthia, Norman, Mr. Moore, Graymond Denzi e Volkner Denzi, Fantina, Dryden.
Sogan e Elesa Shinin e finalmente Dragon, Agatha, Lorelai, Lance, Axel, Claire e Riker. Agora a reunião seria confidencial e aqueles que estão fora da família não podem participar. Então, se você for um estranho, por favor, saia. As crianças também podem sair se quiserem. Axel estava tentando lembrar de todos esses nomes. Havia muitas pessoas famosas nessa reunião. Ele não queria se encontrar com todas elas, mas havia algumas delas que o interessavam. Uma delas era Cynthia. Como Axel era um estranho, ele saiu do jardim. Lance, Lorelai e Riker também o seguiram. Lentamente, outros jovens também saíram da reunião. A reunião era chata para eles e nenhum deles queria comparecer. Axel não os culparia por isso, porque esse tipo de reunião era muito chato. Era apenas um lugar para encontrar seus concorrentes e se gabar do que você tinha feito em 2 anos. Então, havia 10 jovens, incluindo Axel, que saíram. 1. Axel. 2. Lance. 3. Lorelai. 4. Riker. 5. Steven. 6. Wallace. 7. Cynthia. 8. Akane. 9. Volkner. 10. Elesa. Todos eles se reuniram e todos eles estavam encarando Axel com olhos raivosos. Axel podia sentir todos os olhares deles e ele sabia porque eles estavam olhando para ele daquela maneira. Flashback de 2 dias atrás. Lembre-se, Axel, você deve pisar com cuidado lá, disse Lance. Por quê? Porque ninguém da geração jovem gosta de você. Todos eles odeiam você profundamente. O quê? Mas por quê? O que eu fiz? Perguntou Axel. Quando você se tornou o comandante de zona daquela primeira maré, todos esses jovens treinadores foram forçados por suas famílias a se juntar à maré. Até eu fiz isso. Você sabe disso. Nenhum deles tem memórias agradáveis daquela maré. Ouvi dizer que Volkner também perdeu um de seus pokémons naquela maré. Mas isso não é erro meu. Eles são tão mesquinhos? Eu sei que não é erro seu e sim, eles são mesquinhos. Todos eles cresceram em famílias proeminentes. Dinheiro não é problema para nós. Então, quando eles foram forçados a tal situação, eles não gostaram. Muitos treinadores desafiariam você, mas negam os desafios deles porque você não conseguiria vencer todos eles. Fim do flashback. Axel olhou para todos eles e perguntou: o quê? Por que vocês estão todos olhando para mim? Eu sou tão bonito assim? Lance queria rir, mas se conteve. Embora se encontrassem a cada 2 anos, nenhum deles era seu amigo e ele não queria agir amigavelmente com eles. Então ele manteve sua expressão estoica. Puta, meus Pokémon morreram por sua causa, gritou Volkner. Acho que nunca te conheci antes, respondeu Axel. Por sua causa, todos nós tivemos que passar por essa maré e nenhum de nós está feliz com isso, disse Akane. E como isso é problema meu? Perguntou Axel. Você, tudo isso é problema seu. Quero te esmagar aqui e agora, gritou Volkner e começou a andar em direção a Axel com passos pesados. Lance ficou entre eles para defender Axel. Lance, saia daqui. Este não é seu lugar. Axel estava agindo um pouco diferente do seu jeito normal e havia uma razão para isso. Flashback. Quando ele estava no mundo anterior, seu pai sempre lhe dava discursos e palestras. Ele ainda se lembrava de uma delas. Axel, você sabe por que os leões são chamados de reis da selva? Porque eles são poderosos. Não. Há muitos animais que poderiam derrotar um leão. Um elefante é maior e mais forte. Um tigre poderia derrotar um leão. Ursos polares são definitivamente mais fortes que um leão e rinocerontes têm boa defesa. Então por que é isso? Porque os leões dormem 21 horas por dia. Pense nisso. Há animais que podem não ter dormido por 2 dias porque sua mãe ou irmão foi morto um dia antes e eles temem que eles sejam os próximos. Mas os leões dormem 21 horas por dia. Então, não se trata de ser mais forte ou ter um bom QI ou uma boa estratégia, mas sim de ter atitude. Um animal normal não dorme por 2 dias porque está com medo, mas os leões não dão a mínima para isso. É por isso que nem elefantes, tigres ou rinocerontes mexem com eles. É por isso que dizemos manada de leões. Há apenas 2, 3 leões machos em um grupo e sempre há um leão alfa, porque só pode haver um rei. Então, tenha sempre essa atitude. Fim do flashback. Axel olhou para todos os rostos irritados e começou a rir histericamente. Por que você está rindo? Perguntou Volkner. Fracos, todos vocês. Vocês têm sugado o leite da sua mãe por tanto tempo que nem sabem como o mundo exterior funciona. Eu pensei que as gerações mais jovens das famílias proeminentes deveriam ser alguém incrível, mas tudo o que vejo são fracos. Disse Axel com um sorriso maligno. Então por que não batalhamos? Eu vou mostrar a você se sou um fraco ou não, gritou Volkner. Ele estava fumegando de raiva. Axel podia ver sua respiração pesada de onde estava. Você não me ouviu antes? Eu te chamei de fraco. Então por que eu perderia meu tempo com um fraco? Oi, você acha que todos nós somos fracos, hein? Veio uma voz de trás. A voz era muito doce e era a voz de uma dama. Axel seguiu a voz para ver quem estava falando e sorriu. Sim. Você acha que eu também sou fraco? Se você está cercado por esses idiotas, então sim, você também é um fraco, disse Axel. Então por que você não batalha comigo? Apenas um Pokémon. O seu melhor com o meu melhor. Se você vencer, eu lhe darei $1 trilhão por desperdiçar seu tempo. Acho que isso seria o suficiente, disse a moça. Axel, não lute contra ela. É uma armadilha, disse Lance imediatamente. Axel olhou para Lance e sorriu. Então ele olhou para Cynthia e disse, dinheiro nunca foi um problema para mim. Se você tiver mais alguma coisa, sinta-se livre para dizer em voz alta. Ok, todos nós, jovens, seremos selecionados para ganhar um ovo de Togepi. Se você ganhar ou mesmo conseguir sair do sorteio, você também ganhará uma vaga, disse Cynthia com um sorriso. Qual é o seu melhor Pokémon? Perguntou Axel. Por quê? Ficou com medo? Não, só curiosidade. Não quero ter uma batalha injusta com você. Egarchon.
Suspiro, então seria uma batalha injusta para você. Meu melhor Pokémon é Shedinja e ele seria imune a ataques do tipo dragão e terrestre. Você acha que eu me importo? Perguntou Cynthia. Não, mas não quero que seu grupo me rotule como trapaceiro quando eu te der uma surra. Já recebi o prêmio de pessoa mais odiosa. Haha, você é engraçado. Então que tal nossa melhor batalha de Pokémon de classificação pseudo-rei? Apenas uma batalha de Pokémon. Lance seria o árbitro. Disse Cynthia. Isso é possível. Diga-me a hora e o lugar e eu estarei lá. Disse Axel com um sorriso. O momento é agora e o lugar é para onde estamos indo agora, disse Cynthia. Ok, negócio fechado.